agradecendo a presença de todos aqui nessa noite. Vamos dar prosseguimento ao nosso ciclo de debates, Pensando em Minas, que hoje traz o professor José Carlos Reis, para falar sobre a obra de Darcy Ribeiro e Gilberto Freire. José Carlos Reis é doutor pela Universidade Católica de Leuven e autor de vários livros de sucesso. Entre eles, eu destacaria As Identidades do Brasil, volume 1 e 2, e Teoria e História, Tempo e História, História do Pensamento, História do Pensamento Histórico Ocidental Contemporâneo e Pensamento Brasileiro. Também tem agora um mais recente, História da Consciência Histórica Ocidental Contemporânea, Hegel, Nietzsche e Ricoeur, entre outros. Bom, é um prazer tê-lo aqui, José Carlos. Obrigado pelo convite, viu, Luiz? E nós vamos fazer um formato diferente essa noite, gente. Nós vamos estrear aqui um formato novo que foi sugestão do próprio José Carlos, eu achei interessante, que é um sistema de entrevista. A gente vai começar entrevistando o professor, e na medida que vocês quiserem também, por favor, eu vou pedir até um microfone para a plateia, para vocês fazerem perguntas, me ajudar nessa tarefa nova de fazer uma entrevista, né, para a TV. E eu vou começar, Zé Carlos, falando do nosso ciclo aqui dos grandes intérpretes do Brasil. Né, que nós já trouxemos aqui o Sérgio Buarque de Holanda, né, o Raimundo Fauro, que foi o professor Sérgio da Mata, da UFOP, quem nos brindou com uma bela palestra aqui. Depois nós fizemos com o professor João Antônio de Paula, do CEDEPLAR, falando sobre Caio Prado Júnior, Celso Furtado. E hoje estamos aqui com você para falar de Gilberto Freire e principalmente de Darcy Ribeiro. E eu gostaria que você, por favor, nos localizasse na história do pensamento brasileiro as duas grandes obras desses autores, por favor. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui. Agradeço ao Luiz o convite. Parabenizar por esses ciclos, esses estudos que vocês estão fazendo dos grandes intérpretes do Brasil, que são extremamente relevantes, importantes, embora hoje estejam um pouco em xeque esse tipo de abordagem do Brasil, essas macro-leituras do Brasil, essas interpretações gerais do Brasil, hoje estão, por um lado, em xeque, porque há uma preocupação maior com micro-histórias, com o detalhe. É como se ninguém conseguisse mais ver o macro. E para ver o macro é preciso ser genial mesmo. Um Gilberto Freire, por exemplo, ele pertence não só ao panteão do pensamento histórico brasileiro, mas eu diria que universal. Ele é muito lido e admirado no mundo inteiro. Como diz o Darcy Ribeiro no prefácio da Casa Grande Senzala, em edição venezuelana, digamos assim, a maior expressão intelectual brasileira. É um artista. Ele não se resume a um cientista social, é um filósofo brasileiro. É um pensador, não só do Brasil, inclusive. É um pensador que estaria ao lado dos grandes pensadores do Ocidente. Não é? A grande obra dele é a Casa Grande Senzala, que, segundo o próprio Darcy, deveria ser publicada junto com Sobrados e Mucambos. Mas geralmente se valoriza muito Casa Grande Senzala, que é de 33. Ele fica na colonização, né? Que ele fala de uma... Ele faz uma leitura do Brasil. Não é pesquisinha de arquivo, não. Não é arrolamento de documentos, não, embora ele faça isso e crie documentação. Mas ele vai muito, muito além da documentação, e eu acho até que ele merecia o Prêmio Nobel de Literatura, porque escreve brilhantemente. É genial o Gilberto Freire. O Darcy Ribeiro é mineiro, mas é um mineiro exilado, ou seja, ele ficou até os 20 anos em Montes Claros, depois ele foi para São Paulo, depois ele foi para o exílio, depois ele foi para a Amazônia, depois ele esteve no Rio de Janeiro, no governo, no João Goulart, e depois foi o exílio, depois ele voltou para o Rio de Janeiro e passeava em Minas, visitava Montes Claros. Ele se afastou bem do mundo mineiro.
Mas eu acho que a identidade de alguém, ela se desenha lá nos primeiros 20 anos. E, então ele era mineiro, os 20 anos ele passou em Montes Claros. Depois ele acrescentou coisas importantes. Ele se tornou paulista, ele se tornou amazonense, ele se tornou um brasileiro pleno e latino-americano. Ele, ao invés de ir para Paris ou para Nova York, ele entrou pelo sertão adentro. E foi varar na Amazônia com os índios. Depois desceu para o Uruguai, Chile, Venezuela, Argentina. É um pensador latino-americano, extremamente importante. A grande obra dele, na minha opinião, ele tem alguns estudos sobre a civilização, não é? Antropologia da civilização, que acho que ele consideraria a obra mais importante dele, sobretudo o processo civilizatório, não é? Mas para nós brasileiros aqui, eu acho que o povo brasileiro, eu até vou mostrar para vocês as últimas edições de Casa Grande Senzala, essa aqui com a apresentação do Fernando Henrique Cardoso, e esse texto, essa edição aqui de 95, do povo brasileiro, A Formação e Sentido do Brasil, do Darcy Ribeiro. Esse livro tem uma história, inclusive, né? É uma história que ele disse que começou a escrever esse livro desde o início. Ele sempre quis escrever, ele sempre se perguntou por que o Brasil não deu certo. Aliás, é uma pergunta que se faz até hoje, né? Onde é que nós fracassamos? E quando a gente vê essa situação brasileira de acefalia, de perda total de liderança e de projeto, a pergunta se recoloca: por que o Brasil não apruma? Por que não decola? Se tem um potencial tão grande, sob todos os aspectos. Eu admiro muito o talento brasileiro, os recursos humanos brasileiros, as pessoas, na área de informática, na área médica. Nós temos verdadeiros craques aqui. E assim, que surgem do nada, sem estrutura, sem formação, são verdadeiros artistas, não é? Então a pergunta dele era essa: por que isso não dá certo? Por que isso nunca deu certo? Se vocês pensarem bem, o povo brasileiro, o Estado brasileiro, parece um touro mecânico. Ninguém para em cima. É uma dificuldade parar lá. Se vocês fizerem um retrospecto, o Dom Pedro I abdicou, as regências foram um desastre. A monarquia caiu. Hein? A monarquia caiu. A monarquia, Dom Pedro II caiu. Parece que o Deodoro renunciou. O Getúlio Vargas se suicidou. O Jânio Quadros renunciou. O João Goulart caiu. JK quiseram tirar. Quiseram tirar. O Tancredo morreu. O Collor caiu. Quer dizer, é um touro mecânico. A Dilma caiu, está caindo. É terrível, né? Na verdade, os 16 anos de Fernando Henrique e de Lula, é que a gente até sonhou, deu certo. Eu tenho saudade do governo Lula, digam o que quiserem, porque ali tinha emprego, tinha-se dinheiro e democracia. Não se conhecia o mensalão ainda, mas tínhamos dinheiro, tínhamos emprego e tínhamos democracia e alguma expressão internacional. Mas ele sobreviveu com muita dificuldade no primeiro mandato. A destituição era pedida insistentemente. Então, é um país difícil é um touro mecânico. Ele queria criar uma teoria do Brasil, não é isso? Ele queria... Darcy. Nesse caos todo, como pensar o Brasil? Aí você poderia dizer para ele, mas o Gilberto Freire não já pensou? O Caio Prado não pensou? O Raimundo Fauro não pensou? O que há de errado com esses pensamentos? Em relação ao Gilberto Freire, ele considera o Gilberto Freire, embora genial, extremamente reacionário. Isso é o Darcy Ribeiro. E no prefácio que ele faz lá para a edição venezuelana, ele começa com uma citação do Antônio Cândido dizendo: a nossa tarefa maior é lutar contra o pensamento reacionário.
E quem é o tremendo reacionário? Gilberto Freire. Ele admirava o Gilberto Freire, né? Muito. Esse aqui é o problema do Gilberto Freire. Ele é uma espécie de esfinge, difícil de ser decifrado. Porque ele é abominável, porque fala em democracia racial, diz que os brancos foram bons e generosos com os escravos. Sádicos, né, também, né? Masoquistas, os escravos. Eles eram sádicos, mas como o negro também era masoquista, casava. Era uma união feliz. Aqui no Brasil houve uma união feliz entre brancos e negros. Ele olha a colonização portuguesa com olhos benevolentes, né? Muito. O mundo que o português criou, ele não vê nenhum defeito. Ele acha que isso deveria perdurar, persistir. E mais, essa seria a contribuição brasileira ao mundo. Aqui não há apartheid. Aqui nunca houve segregação racial. Sempre houve integração racial, equilíbrio racial. Quer dizer, um discurso desse é de rasgar, não é? O Inclusive, o Darcy diferencia dele nessa questão da miscigenação, porque ele também faz uma elogio da miscigenação, mas ele mostra o preconceito racial. E brutal. Ele fala dos estrupos, né, das Índias. Ele diz o oposto. Ele diz que essa classe branca brasileira, na verdade, oprimiu ao extremo a população brasileira. O Brasil não deu certo porque foi oprimido a vida inteira. É uma população oprimida. E como é que uma população oprimida pode dar certo? Uma população, uma ninguémidade. O mestiço é o órfão que não tem pai nem mãe. Porque o mestiço de índio e branco, ele valoriza muito a origem, a miscigenação com o Darcy, com o indígena. Os índios, a cultura indígena, não valoriza a descendência materna. E o mestiço brasileiro é filho de mulher. Então, os homens da tribo não valorizam. E os brancos não valorizam os filhos mestiços. Então, nós somos um país... é uma ninguémidade, nós não temos pais. É um país de bastardos. E que tem que dar conta de si mesmo assim. Não é? Então, como pensar o período colonial como um período feliz? De democracia racial, de felicidade social. Será que o Gilberto Freire não estaria... Ele escreveu esse livro em 1933, né, José Carlos? Uhum. E ele estava acabando de viver a Revolução de 30. Inclusive, foi exilado para Portugal com o governador de Pernambuco, não é isso? Uhum. Então, ele estava assim, não estava saudoso desses patriarcas, desses colonos, desses colonizadores? São várias questões. São Paulo estava crescendo muito, a industrialização estava crescendo. As elites tradicionais estavam em crise. E quando se está em crise, a tendência é olhar para o passado de forma generosa. Como eu fui grandioso, como eu fui feliz no passado. Saudades do meu poder que estou perdendo. De como eu fui bom com os negros, com meus empregados, com meus escravos. É um discurso assim. Tem um historiador português, Pedro Cardim, que ele fala do poder dos afetos, né, da colonização portuguesa, que é aquela coisa de bate a sopra, né? E que eu acho que o Gilberto Freire fala isso com um olhar benevolente, né? Muito benevolente. E sabe uma sugestão que eu faço a novos pesquisadores? Assim, bem provocadora, é que virou mania elogiar o Gilberto Freire. Virou um hábito. Um mau hábito elogiar Gilberto Freire. Que tal partir para o ataque? Que tal desconstruir Gilberto Freire? Mas aí eu vou fazer uma provocação a você, que é da universidade. Esses dois grandes autores, no meio universitário brasileiro, eles não tiveram um papel tão preponderante. Não, é muito importante, sobretudo Gilberto Freire. Cada parágrafo de Casagrande Senzala é transformado em pesquisas menores, monográficas. Ele é um trabalho seminal, Casagrande Senzala. Ele engendrou grupos de pesquisa. É um trabalho criador, é genial. Claro. Mas é que tá, quanto mais genial, é melhor você enfrentar coisas que valem a pena. Então, se é tão genial assim, vamos enfrentá-lo. Vamos esquecer um pouco Gilberto Freire.
E aí quem se torna referência é o Darcy Ribeiro, que ele esquece o Gilberto Freire. Ele não mostra um mundo brasileiro tranquilo, sereno, e nem só branco. Ele mostra as dimensões indígenas, ele divide o Brasil em 5 regiões. Não existe uma história única brasileira. Embora ele, Darcy Ribeiro, aí ele é contraditório, porque ele diferencia as histórias brasileiras. Existe uma história do Nordeste, uma história do Sul, uma história da Amazônia, uma história de São Paulo e Minas, que ele usa as expressões ditas, usadas pelos brancos para caricaturar esses povos. Caipira, por exemplo, caboclo, negro, ele usa ele usa essas expressões de forma favorável. Não, é isso ele mesmo. Ele pega o pejorativo e valoriza. E transforma em positivo. É caipira, sim, isso não é negativo, não. Somos nós. Não é? Então, ele diferencia o Brasil. O Gilberto Freire tende a fazer uma leitura muito unificadora, homogeneizadora. Da varanda da Casa Grande. Da Casa Grande, como se o mundo inteiro, se o país inteiro estivesse ao alcance do seu olhar. E não está. Porque se ele... Aliás, ele generaliza para cafeicultura paulista o mundo da açucarocracia nordestina, como se sempre houvesse entre negros e brancos uma relação favorável, uma relação doce. Uma palavra muito, muito forte nele é doce. Talvez porque o mundo dele fosse do açúcar, ele tem um olhar doce. Aliás, ele tem um livro, né, sobre o açúcar. Sobre açúcar, sobre doces. Ele tem um olhar que devia ter muita cárie naquela região, né? Porque não havia dentista um para cada um. E era muito açúcar, muita rapadura. E ele tem esse olhar, a expressão dele, doce, dócil. Ele vê o povo brasileiro de forma dócil. E unifica a história brasileira. E ele se intitulava também um escritor. Um escritor. Assim como eu acho que o Darcy Ribeiro também é um escritor, né? Tanto é que ele se aventurou, inclusive, na ficção, né? 4 livros, romances, né? Você disse aí que gostaria de vê-lo ganhar o Prêmio Nobel. De literatura. De literatura, exatamente. Assim, para dizer também o seguinte, Luiz, esse Brasil que ele descreve nunca existiu. Isso é ficção. Isso é imaginação do Gilberto Freire. Por mais documentada que seja Casa Grande Senzala, isso aí é imaginação do Gilberto Freire. Nunca houve. Isso nunca houve. Ou se houve alguma coisa. Não existe ficção absoluta. Nem ficção científica é ficção absoluta. Se apoia na realidade. É uma ficção apoiada na realidade brasileira. Mas a realidade brasileira não se pode confundir o texto com a realidade. Texto é texto, realidade é realidade. Ele escreveu sobre o Brasil. Ele fez uma interpretação. Ele fez uma interpretação do Brasil. E a pergunta que você faz é essa, mas o Brasil real era assim mesmo? E aí é o caminho da desconstrução. Talvez não. Talvez não. A narrativa literária, você acha que tem espaço dentro da historiografia? Essa é a grande questão de hoje, depois da obra do Hayden White, um americano, e que diz que a historiografia é literatura, é um gênero literário. Ou seja, o historiador nunca fala do passado enquanto tal. Ele sempre cria narrativas, uma intriga. Toda obra de história não é o passado ao vivo. O que é? É um texto. É uma escrita feita por um autor. Logo, mesmo que ele use documentação, ele está interpretando a documentação. A documentação já é interpretação, porque não é o real em si. Já é o real interpretado, transformado em linguagem. O que se tem, no final das contas, é linguagem, e nunca o próprio passado, o próprio real. É uma contribuição importante do Hayden White. Muitos protestam, que é isso, a história reduzida à literatura. Olha, então enfrente o argumento, prove que não é. E ele tem adeptos aqui na universidade? Ele é muito contestado. E eu não levaria as últimas consequências. Mas eu acho que um pensamento histórico sólido, consistente, não pode ignorar essa argumentação dele. Não pode passar ao largo. Porque, na verdade, você faz sua pesquisa durante 3, 4 anos de história. Vai aos arquivos, reúne documentação. Está lá, todos em cima da mesa.
Agora você tem que escrever uma tese. O que você vai ter que fazer? Escrever. Você vai ter que construir uma intriga, um enredo. Mas e os procedimentos que você tem que cumprir? Isso para que não você anula o acredite? enredo, fazem parte do enredo. É como um advogado de defesa de acusação. Os documentos estão todos ali na mesa. Eu tenho que falar sobre o quê? Contra ou a favor? Você monta uma linha de raciocínio, monta um enredo em que aquela documentação faça sentido. Na verdade, é a interpretação que dá sentido à documentação, e não o contrário. Quem chama a documentação para sustentar o discurso é o próprio discurso, é a linguagem. E o leitor também, eu acho que se nutre muito melhor da literatura do que propriamente de teses acadêmicas. E aí eu vou mais grave, a coisa é mais grave ainda, no lado ficcional do conhecimento histórico. Se o autor já trabalha assim a documentação, o leitor vai trabalhar também assim o texto que ele lê, porque ele vai criar uma leitura também, ele vai fazer uma interpretação, ele nunca vai dizer o que o autor, não vai repetir o que o autor disse, ele vai fazer uma leitura. Então o que nós temos, no final das contas, diria o Hayden White? Leituras de leituras de leituras de leituras. E o real? Não sei. Ficou, né? Já passou, né? O real é inacessível, é intocável, é quase que misterioso. Mas você pode narrar a história de forma diferente. Por exemplo, eu acho que o Darcy, como você falou num texto mais recente, que ainda é inédito, mas que ele escreve meio a contrapelo da história, como Walter Benjamin, né? Queria que você explicasse um pouquinho mais como é que você vê isso. Se o Gilberto Freire escreve a história do Brasil com um tom, e aí que estou falando de literatura, hein? Com um tom suave, com um tom adocicado, com um tom de romance, o Darcy Ribeiro escreve a história do Brasil com um tom trágico. No final das contas, quando você termina de ler, que coisa horrível que é essa nossa história. Que coisa de horrores. Né? Que história lamentável é essa nossa. E realmente não podia dar certo, assim não podia dar certo. É uma história de ruptura entre povo e elite. Porque em todo lugar as elites, de uma certa forma, mesmo que oprimam, elas têm uma identificação. Há uma identificação. Aqui não há identificação nenhuma, a opressão pura e simples. Capitão do Mato mesmo? Como você... Eu diria isso, ele é uma expressão dele. E pior, a historiografia serve, os historiadores têm servido a esse tipo de poder, como Gilberto Freire. O que significa escrever a história contra pelo, segundo o Benjamin? É mostrar a barbárie da história brasileira. No caso do Darcy. As máculas no paraíso. Como ou a escravidão enquanto escravidão. A violência contra o indígena como deculturação, aculturação e etnocídio. Não tem meias palavras, não. Não houve confraternização, não houve, em momento algum, doçura nas relações entre brancos brasileiros e a população mestiça, negra e indígena. Houve violência pura e simples. Ele diz isso com todas as letras.